Olá, gente, tudo bom? Aqui sou eu novamente, professora Érica Thiago, do Colégio Força Máxima. Estou aqui hoje para a gente poder falar do capítulo 7, capítulo 7 da apostila de vocês. Ok, nono ano? Vamos lá. Vocês já assistiram algumas aulas, a gente vai abrir lá o slide, tá bom? Para facilitar a nossa vida, né? A minha, a de vocês. Deem pause, copiem direitinho, né? Lembra que eu falei? Sempre, em toda vez que eu mudo de slide, você volta um pouquinho e copia. Isso é uma forma de você fixar o conteúdo, tá bom? Partiu? Vamos lá. Hoje nós vamos falar, gente, de República Oligárquica novamente. Vamos voltar, na verdade, para a República Oligárquica. A gente tinha saído um pouquinho de República Oligárquica para poder falar de Revolução Russa. Vamos voltar para a República Oligárquica e nós vamos falar hoje de movimentos sociais durante esse período da República Oligárquica. Então, até aqui, de República Oligárquica, o que a gente estudou? Nós estudamos a estrutura política, isso vocês viram ainda em sala de aula, tá? Nós estudamos economia, tá? Quais eram as características econômicas desse período de República Oligárquica. E hoje nós vamos falar de movimentos sociais que vão ocorrer nesse período de República Oligárquica. Tá bom? Então, vamos falar de um por um, vamos conversar um pouquinho sobre eles, vamos entender um pouquinho das motivações, a gente entendeu um pouquinho de sociedade, então a gente já viu mais ou menos como que ficou esse Brasil pós-império, né? Pós-proclamação da República, a gente já viu alguns fatores, né, de sociedade brasileira, e a gente hoje vai ver os impactos, né, disso efetivo, né? A gente vai ver que esses movimentos eles vão ocorrer justamente por esses vários problemas que o Brasil, desde o seu período de formação imperial, ele já vem enfrentando: concentração de terras, a questão do negro na sociedade. Então, a gente vai ver isso estourar, né? Isso vai, de certa forma, estourar nesses movimentos sociais. Então, a gente vai entender um pouquinho. Na verdade, esses movimentos sociais, eles são o fim de um processo que já vem ocorrendo no Brasil de concentração de terras, de desigualdade social, da falta de políticas públicas para atender todas as camadas sociais. Então, a gente vai ver os impactos daquele sistema de coronelismo. Então, a gente vai ver todos esses impactos refletindo lá. Ao final, vai ser esses movimentos sociais que vão estourar. Muitos deles a gente vai observar que não é nenhuma coisa voluntária, tá? Porque a gente acha que todo movimento social, a pessoa pensa: nossa, vou fazer esse movimento porque eu preciso levantar essa discussão. Não, não é o caso, tá? Muitos movimentos, eles acontecem de forma involuntária. Nós, né, eu como professora de história passo para vocês, mas os sociólogos, os historiadores, eles que analisam os motivos que muitas vezes nem os próprios envolvidos dentro do movimento tinham consciência, tá? Muitas vezes, muitos desses indivíduos que nós vamos falar hoje, que fazem, que lideram e participam desses movimentos, eles não têm consciência necessariamente, tá, do motivo real. Eles encaram aquela situação, a gente está desigualdade, aquilo cria um certo tipo de revolta, se inicia um movimento para aquilo, mas é uma consciência que às vezes o próprio indivíduo nem tem, tá? A gente vai ver isso e vocês vão ver isso bem claro, né, quando a gente for falar de alguns movimentos. A gente vai perceber que, por mais a historiografia classifique esses movimentos como movimentos sociais, a gente fale dos impactos na sociedade e a gente mostre
como esses movimentos ocorrem devido à estrutura brasileira de sociedade, de desigualdade, e muitas vezes o envolvido no movimento ele mesmo não tem essa consciência. Tá? Ele simplesmente agiu porque ele não suportava mais a exploração ou porque ele se cria, né, uma aversão ao sistema político e aí ele inicia um movimento que não tem nenhum objetivo, uma visão de trazer grandes transformações, não. Ele está querendo atender a ele e ao grupo dele. Tá? Mas a gente vai ver que são movimentos que são causados por uma ausência do Estado em atender todas as camadas da sociedade brasileira. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso slide. Vamos lá, entender isso melhor agora? República Oligárquica, movimentos sociais, tá? Já me apresentei, sou a professora Érica Thiago. Antes da gente começar, a gente normalmente, isso eu vou falar por uma questão de prova, né? Pode acontecer algum concurso, alguma prova, e aí vai se referir com esse termo, então você tem que saber o que é um e o que é outro. E é muito simples, tá, gente? A gente tem dois tipos principais de movimentos aí, tá? Nós temos os movimentos rurais, tá? Que é canudos, que vamos estudar primeiro, contestado e cangaço, tá? E nós temos os movimentos sociais de caráter urbano, que é a revolta da vacina e a da chibata. Ambas aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. E acrescentar aqui as greves de 1917, que a gente vai falar a parte no finalzinho, tá bom? Esses são movimentos rurais e urbanos. Rural simples, campo, né? Vai ter relação com as questões envolvendo os problemas do campo brasileiro. Quais problemas são esses? Grande concentração de terra, desigualdade, exploração, tá bom, gente? E urbanos, a gente vai ter uma série de fatores aí e envolve também a questão de políticas públicas, tá? Então, rural, porque acontece em áreas, né, está ligada à questão da terra, e urbanos, que são movimentos que vão acontecer em grandes cidades, tá? Vacina e chibata, Rio de Janeiro, greve geral de 17, a gente vai ver que ela começa em São Paulo, tá? Mas depois ela se expande para outras regiões. Bem, nossos primeiros movimentos, só acertando a tela aqui, por favor, só um minutinho. Nossos primeiros movimentos, deixa eu voltar. A gente viu que a gente vai falar primeiro dos movimentos rurais. Os movimentos rurais tem o cangaço, e tem os movimentos messiânicos, que são dois, tá? Que é Canudos, que nós vamos estudar primeiro, e o contestado, tá? Então, vamos lá. Nós temos o cangaço, que é um movimento rural, mas a gente vai falar dele por último. E nós temos os movimentos chamados de movimentos messiânicos, do campo, rurais, mas de caráter messiânico, tá bom? E antes da gente falar desse movimento de caráter messiânico, eu preciso explicar para vocês o que é messiânico, né? O que são movimentos messiânicos? Vem de Messias? Vem de Messias, tá? Então, você que conhece minimamente a questão religiosa, você já entendeu mais ou menos quando eu estou falando de caráter messiânico, movimentos de caráter messiânico, eu estou relacionando a questão do Messias, relacionados à ideia de Messias, tá? Então, vamos lá. Esses movimentos, eles têm como característica não só o líder do movimento, como um líder político. Ele não é só um líder político, ele também é um líder religioso para aquele grupo. Então, esses dois movimentos que eu estou falando para vocês, tanto o contestado quanto o movimento, quanto Canudos, são movimentos que têm nos seus líderes um caráter religioso. E esses líderes, esses movimentos, pregam não só... eles não só levam a ideia, vamos dizer assim, de
levantando questões relacionadas à terra, à exploração. Isso é dito, isso é falado, há esse tipo de crítica. Mas também no seu discurso há uma ligação muito forte com o discurso religioso, que é um discurso que prega o caminho para a salvação, libertação dos males terrenos. Então, esse líder, ele não é só o líder político daquela comunidade, ele também tem uma liderança religiosa. Então, ele fala tanto pelo ponto de vista político como pelo ponto de vista religioso para aquele grupo, tá? Por isso que a gente chama esses dois movimentos, Canudos e Contestado, de movimento messiânico, tá? Porque a gente tem uma forte relação aí com a questão religiosa. Lembrando, como por exemplo, que o Antônio Conselheiro, ele chegou a estudar para ser padre, tá, gente? E até um determinado momento da vida dele. Então, ele tem uma ligação muito forte com a igreja, tá? Com a religião, com a fé, tá bom? Bem, vamos para o nosso primeiro movimento, que é a Guerra de Canudos. Tá? A Guerra de Canudos, ela acontece em um ano, né, 1896 a 97, não chega nem a ser século XX ainda, a gente ainda está falando do século XIX, os primeiros anos da República Oligárquica, primeiros anos de República, né, se a gente for olhar, primeiros anos de República. E a gente tem a liderança, como eu falei, desse indivíduo chamado Antônio Conselheiro, né, chamado porque vai ser o apelido que ele ganhou. O nome, na verdade, dele é Antônio Vicente Mendes Maciel. Vai ser conhecido como Antônio Conselheiro, tá? Bem, vamos ao Antônio Conselheiro rapidamente. Como eu falei, ele não é uma pessoa que veio das camadas mais pobres da sociedade, tá? Ele chegou a estudar, teve que abandonar os estudos na metade, o pai faleceu, a família em crise econômica. Gente, crise econômica, quem em algum momento teve alguma coisa. Porque o pobre vive em crise econômica para sempre, tá, gente? Ele não, ele vem de uma família que vivia problemas financeiros, mas ele tinha a oportunidade, por exemplo, de estar estudando, né? O que não era acessível para todo mundo, normalmente são as famílias mais ricas. Ponto. A família dele, o pai dele morre, ele acaba abandonando os estudos para assumir algumas responsabilidades, né? Ele estudando para ser padre, e acaba que ele dá início à sua pregação, tá? Ele tem uma relação muito, muito próxima com as ideias da Igreja Católica, tá? Ele estudou muitos anos para ser padre e ele começa a sua peregrinação, tá? Ele é de Pernambuco. Ele começa a sua peregrinação fazendo discursos, né? Contrários, tá, à República. Na verdade, eu não posso dizer contrários, eu posso dizer críticos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado que normalmente contrário é uma coisa e crítico é outra, tá? Você ser contrária a alguma coisa é você ser contrário à totalidade daquilo. Ser crítico não é ser contrário, tá? Por exemplo, eu posso ser crítica ao sistema de saúde brasileiro, ao SUS. Eu posso dizer que os hospitais não estão funcionando da forma correta, eu posso dizer que há um problema de estrutura, eu estou sendo crítica. Ser contra o SUS, aí já é diferente. Vocês conseguiram entender? Então, ser crítico é uma coisa, ser contra é outra. Eu posso ser crítica ao SUS. Eu, como brasileira, como cidadã, como contribuidora de impostos, eu tenho direito a ser crítica. Eu tenho direito a ser crítico a tudo aquilo que é público, ok? Agora, ser contrário, aí a gente já entra em outra situação. Ser contra aquilo, a gente já vai partir para outro lado, né, de análise. Então, ele era crítico à República, até onde se sabe. Então, o fato dele ser crítico da República, principalmente porque ele critica a separação entre igreja e Estado. Lembra que eu falei que o Antônio Conselheiro tem uma relação muito próxima com a Igreja Católica? Próxima no sentido de ideologia, tá, gente? Porque a gente vai perceber que até a Igreja Católica vai se opor a Antônio Conselheiro. Mas quando ele se opõe,
e ele critica isso, é porque quando a gente tem a proclamação da República, a gente tem a separação do que é igreja e do que é Estado. Eu costumo dizer para os nossos alunos que é muito comum, né, a gente perceber, por exemplo, antigos cemitérios atrás de igreja. Por quê? Quem era responsável pelo nascimento, pelo casamento, pela morte era a igreja. A igreja ela era responsável pelos principais contratos, vamos dizer assim. Quer ver um exemplo disso? Quando você estuda Tratado de Tordesilhas, ó, lá atrás, né, lá no 7º ano, quando você estuda, você percebe que é um tratado firmado pelo Papa. Ou seja, é um acordo entre dois países que vai ter quem ali? Colocando aquilo e validando aquilo, o Papa. Olha a importância que a Igreja Católica tem para validar documentos oficiais, né? E quando você tem a separação da Igreja e o Estado, você está dizendo que a Igreja não tem mais autoridade pelas questões burocráticas, né? Isso cabe só ao Estado. Hoje, quando você nasce, você faz o batismo por opção. Mas o seu registro ele é feito com o Estado, de forma civil, num cartório que representa o Estado, que é o responsável por fazer esse tipo de documento, que é filiado ao governo, tá bom? Então, a gente tem essa separação aí. O Antônio Conselheiro era contra essa separação. Então, ele criticava a República, principalmente o fato de haver a separação entre a Igreja e o Estado. Estado com E maiúsculo, Estado Brasil, tá, gente? Estado, nação, país, ok? Não podemos confundir isso aí também, tá? A população da região, ela começa a enxergar, tá? Alguém que pudesse mudar a vida dela para melhor. O que ela tinha? Qual é a realidade dela? Os que tiveram pouco de terra, que tinham pouco de terra, era, de certa forma, ele não tinha condições de trabalhar, porque essas terras, normalmente, o maior engolia o menor, e esses camponeses acabavam ficando à mercê desses coronéis para trabalhar. A gente está falando da Bahia, né, gente? Quem aqui conhece mais ou menos o Nordeste, principalmente mais o interior, sabe que é uma região de clima muito difícil para a agricultura, né? Então, viver nessa região, a gente está falando de mais de 100, a gente está falando de 124, 23 anos atrás, era mais complicado ainda, né? A gente não tinha toda a estrutura que nós temos hoje para atender esse povo. Então, é uma galera que sofria muito, que acabava à mercê dos grandes proprietários de terras, que perdiam suas terras, que eram explorados por esses coronéis. Então, eles enxergavam nessa liderança política uma forma, talvez, de se libertar, né? E a gente tinha uma estrutura dentro de Canudos organizada e igualitária, tá? De divisão. A gente tinha uma vila e nessa vila você plantava, você tinha moradia, as coisas eram distribuídas, os excedentes eram vendidos para as cidades, para os vilarejos vizinhos, e esses recursos eram utilizados na própria estrutura da vila. Então, você tinha isso. Não poderia ser uma vida de luxo, mas era muito mais do que a maioria dessa população tinha fora dali, tá? E além da questão da relação religiosa. Então, você tinha uma gratidão e uma devoção, tá? A Canudos e ao Antônio Conselheiro. E aonde isso começou a virar um problema? Isso já é um problema desde sempre. A Igreja Católica não está satisfeita, né, com o discurso do Antônio Conselheiro. Os coronéis não estão satisfeitos em estarem perdendo mão de obra, tá? E o governo não está satisfeito de ter um poder paralelo, porque é isso que Canudos é. A gente está falando da construção de um Estado dentro de um Estado. Porque as leis de Canudos eram de Canudos. As leis do Antônio Conselheiro, eles não respeitavam o Estado brasileiro. Então, você tem ali um Estado sendo criado dentro do Estado, um Estado paralelo, né? E isso incomoda, isso gera problemas. E você tem um estopim, né? Nós temos o estopim, que é uma venda, como eu falei, os excedentes eram vendidos no entorno, o pagamento é feito, a entrega do material não é feito a Canudos, e aí a gente tem um ataque a vila, e isso faz com que a gente tenha o início da reação do governo, tá?
inicialmente a cidade vizinha, posteriormente isso ganha um aparato do governo federal. Há várias tentativas, né? 3, só na quarta a gente tem a derrota efetiva de Canudos. A vila é destruída. Essa região hoje, há poucos anos atrás, eu li uma reportagem, né? Estourou-se um açude, boa parte da estrutura de Canudos foi inundada, mas aí devido à seca, né? Houve uma baixa nesse rio e aí deu para ver alguns vestígios, mas tem muito tempo, tem um certo tempo, eu não sei como é que nesse momento a gente tem a situação de Canudos, tá bom? Mas já boa parte foi destruída, a gente não tem muitos vestígios não, tá? Próximo, Guerra do Contestado. Guerra do Contestado eu vou lá na frente e vou voltar. Só para a gente justificar o nome Contestado, observem só uma coisinha. A Guerra do Contestado tá ali, tá vendo? Área contestada em laranja, mais forte, a área da guerra. Por que isso, gente? A gente tinha, nesse período, uma briga entre 2 estados, Santa Catarina e Paraná, tá? Eles contestavam o controle dessa região, tá? Então, 2 estados brasileiros, sim, brigando politicamente por essa área, tá? Por uma determinada área. Hoje a gente sabe que, só passando mal, isso tudo aqui é Santa Catarina, tá? Houve essa demarcação, mas aqui a gente tem uma disputa, tá? Então, o nome do conflito, ele vem daí, tá bom? Por ter ocorrido nessa região contestada, vamos dizer assim. É um conflito que ele vai durar de 1912 a 1916 e vamos entender o contexto, tá? Foi dada a uma empresa americana o direito de construir uma ferrovia nessa região. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o traçadinho aqui, tá? Essa empresa, ela tem 2 consequências isso para a região. Primeiro, há uma desapropriação dessas terras para a construção dessa empresa, porque não é só dado a concessão para poder construir essa ferrovia, mas também é dado o direito a essa empresa a explorar a madeira na região. E muitos poceiros são expulsos. Muitos vão trabalhar para essa empresa nessa construção. Só que quando a construção acaba, essa galera é demitida. Boa parte dessa população, desses empregados são demitidos. Tá? E aí eles não têm para onde voltar, não tem terra para voltar, que essas terras estão sendo exploradas. Resultado disso, isso vai gerar um movimento social. Nós teremos a liderança do monge João Maria, tá? Também uma liderança religiosa. E o que acontece? Vamos voltar lá. Em um desses conflitos, na área de guerra, João Maria ele é morto, né? Ele morre nesse conflito. E a região onde ele morre vira uma região, há um temor de que se vire uma região de peregrinação. Gente, vamos lá. Vamos entender um contexto. Quando você tem uma ligação muito próxima com a questão da religiosidade, é muito complicado você transformar aquela região como símbolo da existência daquela pessoa. Eu já ouvi uma frase, não lembro exatamente onde, pessoas morrem, ideias não. Tá? Ideia não morre. Eu lembro recentemente, né? Recentemente para mim, para vocês talvez não lembrem, quando Osama Bin Laden foi executado, não se revelou onde o corpo dele foi enterrado. Existe um porquê nisso. Ai, que maldade, não deixou a família. Gente, o Osama Bin Laden, ele é uma pessoa, por exemplo, que ele tem uma relação muito próxima com a questão, vamos dizer, ideológica para determinados grupos. Há uma ideia no Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden não é só uma pessoa. Junto com ele existe uma ideia. E você manter viva essa ideia, você faz com que aquele local seja local de peregrinação, onde se mantém viva aquela ideia. Então, e se torna um símbolo, tá? Professor, uma sepultura, sim. Você duvida
quantidade de pessoas que iriam até onde Osama Bin Laden foi enterrado, que ele tem uma relação muito próxima com a questão de religiosidade, de ideologia, nem de religiosidade, ideológica mesmo. Imagina a quantidade de pessoas que têm afinidade com as ideias dele e que não fariam questão de visitar aonde ele foi sepultado. E como isso criaria de forma simbólica a ideia dele mais forte e viva, tá? Então, assim, algumas figuras, né, políticas que trazem consequências negativas para a sociedade, ou às vezes não, tá, gente? A gente tem figuras que representam coisas positivas, revoluções, e que se você mantém a ideia dele vivo, porque você quer incentivar aquele tipo de pensamento, né? Um exemplo disso é Tiradentes. A gente estudou República. Quando a República resolve manter a ideia de Tiradentes viva, a gente tem feriado, a gente tem praças com o nome dele, a gente tem estátuas com o nome dele, porque o ideal de república é algo que, no momento, se quer que mantenha vivo. Então, o que você faz? Você mantém a memória daquele indivíduo vivo. Como que você faz isso? Criando monumentos, você criando lugares de peregrinação. Quando é o contrário, quando você não quer que aquele símbolo se mantenha vivo, você elimina, você esconde. E no caso aqui do José Maria, mais ou menos isso. A morte dele ter sido nesse local corria um risco muito grande de se manter a peregrinação a esse local. E isso faria com que aquela ideia, ele não é só uma pessoa, ele representa uma ideia. Você estaria mantendo aquela ideia viva, tá, gente? Por isso que o governo vai se dedicar a expulsar, tá, esses fiéis e tentar controlar essa população que nesse momento já se fixa ali, já está migrando para essa região, tá bom? Então, o contestado, a gente vai ver que no final a gente tem a demarcação dessa terra, né, pelo governo brasileiro, e a gente tem o fim do movimento. Mas é um outro movimento social importante porque mostra para a gente qual era a situação rural, qual era a situação do campo nesse período, tá? Esses movimentos sociais, eles mostram para a gente, o cara não chama, olha, a gente está se revoltando porque a gente está sem emprego. Muitas vezes ele não tem essa consciência, ele acaba aderindo a uma ideia, a uma ideologia que nem é dele, mas como ele está vivendo e ele mesmo nem sabe disso. Então, assim, ele era um cara que estava desempregado e que via no João Maria, no João Maria uma salvação, uma forma de sair daquele problema, tá? Então, é isso aí. Vamos lá para o próximo, tá? A luta ganhou caráter político, a terra passou a ser considerada por eles um território sagrado, tá? Foi aí que foi demarcado, houve a expulsão desses grupos e a gente teve o fim do movimento. Cangaço. O cangaço a gente tem que tomar muito cuidado para falar dele. Por quê? Eu já vi o termo do cangaço chamado banditismo social, né? É um termo que existe para definir, tá? Mas ele é um pouco complicado de entender. Mas vamos lá. O cangaço, gente, ele é um movimento social, sim. Ele tem motivações sociais? Tem. Isso era a bandeira dos cangaceiros? Não, vamos nos revoltar porque nós temos que lutar e derrubar o Estado por algo maior? Não, 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 não. Tá? Por que eu falo, então, que é um movimento social? Professora, não tem nem nada, é um discurso político, eles não querem transformar nada, eles só estão fazendo coisas. Por que isso é um movimento social? Porque é um movimento causado, que acontece em consequência, tá, de problemas que a sociedade tem, entendeu? Por isso que eu falo que é um movimento social. Agora, o cangaço, esses cangaceiros, essas pessoas que iam fazer parte desse cangaço, elas iam, porque elas, sei lá, acordaram de manhã e resolveram assaltar bancos, matar pessoas. Tudo bem, não foi isso. Mas eles faziam isso, faziam. Eram bandidos? Eram bandidos. Eram criminosos? Eram criminosos. Sou contra a romantização do cangaço? Acho muito perigosa a romantização do cangaço. Mas vamos explicar? Vamos entender?
muitos desses indivíduos, não estou isentando eles de culpa, eu estou explicando o porquê, tá? Eu não estou dizendo que eles eram inocentes e por isso a história deve isentá-los, não é isso, não mesmo. Eles eram bandidos, eles cometiam crimes, muitos eram agressivos, existiam bandos, tá, gente? Uma outra coisa que a gente não pode entender, nós temos o mais famoso, que é o Lampião, e a Maria Bonita, são os mais falados, são os mais famosos, mas temos que entender que não existiam só um grupo de cangaceiros, existiam vários. E você tinha desde o cara mais radical, bandidão mesmo, aquele que roubava. Existem relatos de que a Maria Bonita arrancava o brinco das mulheres, rasgava a orelha dela, né? Eu já li relatos sobre isso, agia com crueldade alguns grupos, mas nem todos eles seguiam. Então, o cangaço é um movimento que acontece pelas péssimas condições de vida, de trabalho, pela exploração dos coronéis, pela falta de acesso à terra, pela miséria, por vingança também. Muitos cangaceiros participavam do cangaço porque buscavam vingança por várias situações diferentes, por familiares serem expulsos de terras, por serem mortos por jagunços de coronéis. Então, existiam vários motivos diferentes para as pessoas irem para o cangaço, como existiam também vários grupos diferentes com ideologias. Ideologia é um pouco pesado, porque, né, o cara é bandido, né? Ele não sei se tem muita ideologia envolvida, mas vamos dizer assim, com várias linhas de atuação diferentes, acho que é a palavra mais correta, com várias linhas de atuação diferentes. Então, a gente tinha no cangaço, sim, a galera mais radical, que roubava bancos só para enriquecer, você tinha grupos ligados a coronéis para cometer assassinato contra outros coronéis, contra inimigos políticos, você tinha. E você tinha aquele com discurso mais de igualdade, de arrecadar fundos para poder distribuir, meio que Robin Hood da vida. Então, você tinha. Então, você tinha diferentes vertentes dentro do cangaço. Não podemos colocar o cangaço dentro de um balaio só, ok? Não podemos fazer isso. Mas é inegável que eram ações criminosas. Ah, professora, por causa da lei? Não, por causa da ética também. As pessoas invadiam vilas, as pessoas roubavam, saqueavam. Então, assim, não é só legal, é ético, né? Vou matar a fome de fulano roubando de ciclano. Ah, mas é para matar a fome. Né? Não é assim que as coisas devem funcionar, tá? Bem, o nome cangaço foi dado aos grupos armados que andavam pelo sertão nordestino e entre eles assaltavam povoados, invadiam fazendas quando necessário e matavam pessoas. Muitas vezes funcionavam como assassinos de aluguéis, como eu falei para vocês. Tá? Eu coloquei aqui uma imagem da representação do cangaço, tá? Como eu falei, não é algo unânime, né? Não são todos os grupos de cangaceiro que funcionavam da mesma forma. Bem, vamos partir para a cidade, para os movimentos de caráter urbano, esses que acontecem nas cidades. Vamos voltar um pouquinho, porque a gente falou na outra aula. As cidades, né, algumas cidades no Rio de Janeiro, no Brasil vão sofrer uma série de reformas urbanas, tá? A gente está falando de um processo de urbanização que vem acontecendo em várias cidades e no Rio de Janeiro não é diferente, Rio de Janeiro capital, tá, gente? Bem, isso é bom? Muito bom. Reforma é sempre importante, né? Passamos recentemente por reformas urbanas também, as Olimpíadas, etc. Onde está o problema? Quando você propõe uma reforma urbana e você não olha para todos os lados da sociedade. Essa reforma é proposta e ela é feita sem levar em condição, sem analisar, sem olhar para os grupos mais desfavorecidos que viviam nessas regiões que vão passar por reformas. Então, você faz uma reforma e você não tem nenhuma política pública para atender determinados grupos. Vamos ser mais específicos? Existiam no Rio de Janeiro cortiços. Tá? O que são os cortiços? São áreas, né,
vilas imensas, vou falar o nome vila que aí fica mais próximo da realidade da gente, áreas com vilas, né, banheiros em comum, sem grande estrutura, onde os mais pobres viviam, nos centros urbanos. Por que isso, gente? Galera, a gente está falando Rio de Janeiro, né, já que todos são alunos do Rio, Rio de Janeiro, século XXI. Como funciona o nosso transporte público? Teu pai que sai para trabalhar, ele sai para trabalhar de manhã, ele pega um trânsito, ele demora 1, 2 horas para chegar no trabalho dele. Isso porque a gente tem rodovias, a gente tem ônibus, trem, metrô, etc. Imagina em 1904, tá? Então, muitos viviam nesses cortiços porque eram áreas mais próximas do trabalho, da onde tem trabalho. Seja o seu emprego ou seja do centro urbano, que é onde você vai vender alguma coisa, onde você vai para o porto para carregar algumas caixas e conseguir algum dinheiro. Então, essas pessoas elas não têm condições de pagar para viver em áreas nobres que já surgiram nesse momento, Laranjeiras, Glória, né? Não tem como viver, né? Como pagar nessas áreas nobres, então elas vão viver onde? Nos cortiços, que são moradias mais baratas, que ficam próximas aos centros. Dentro dessa reforma urbana, esses cortiços são demolidos. Tá, e aí? Essas pessoas vão viver onde? Aí você pensa, professor, o governo vai dar um jeito. Não deu, não. E isso já gera uma insatisfação. É dentro desse contexto, desse período, gente, que a gente vai ver surgir as primeiras comunidades favelas do Rio de Janeiro, tá? É nesse período aí que a gente vai ver isso acontecer. A primeira favela da Providência, né, no Rio de Janeiro. Muitos que vão, né, viver nesses cortiços vão, ao não ter mais onde morar, vão começar a subir os morros próximos a esse centro e construir suas moradias. Muitos com destroços do próprio cortiço, tá? Bem, isso já gera, a gente já está falando de algo que já vem trazendo problemas, inquietação na população. Mas dentro dessas reformas, não é só uma reforma visual, urbana. A gente tinha ruas no Rio de Janeiro que você não passava um carro de jeito nenhum. E a gente está falando de uma época que os carros começam a surgir, tá? E você, então, tem que alargar essas ruas, fazer os famosos boulevards da França, né? O modelo a ser seguido é Paris. Bem, reforma feita, fizemos reformas na estrutura. Um outro problema da cidade do Rio de Janeiro, isso é um problema do Brasil até hoje, questão do saneamento, né? Resultado, gente. É feito uma série de reformas não só para melhorar o visual, como também arejar a cidade. Galera, a gente tem muitas doenças, a gente está vivendo um momento, tá? De pandemia. Então, assim, não está muito fora da nossa realidade a gente entender como falta de saneamento, de estrutura e aglomeração de pessoas. Você concorda comigo que é mais propício eu que estou numa área urbana contrair a atual doença que está circulando, que tem um contato com pessoas, ambientes muito fechados. Imagina você no centro da cidade do Rio de Janeiro, aquele tumulto, rua da alfândega, prédios, olha o ambiente fechado. É mais fácil eu contrair do que o cara que está nesse momento num sítio, numa fazenda, numa área arborizada, com florestas, ambiente aberto, vento circulando. É claro que as áreas urbanas são as primeiras a sofrer o impacto quando você tem esse tipo de epidemia, tá? Isso está na nossa realidade atual, então acho que isso vai ser muito fácil de vocês entenderem o porquê, né, havia essa necessidade de fazer essas reformas para diminuir essas doenças que epidemia, porque é concentrado, essas epidemias que acontecem no Rio de Janeiro, tá? Nesse momento, tifo, tuberculose, febre amarela. Então, resultado disso,
Tá? Então, vamos lá. A gente conseguiu resolver o problema estrutural. Fizemos reformas urbanas. Mas as doenças ainda estão aí. A gente precisa agora, já tentamos arejar a cidade, a gente precisa agora combater essas doenças. Bem, existem algumas formas de se combater essa doença. Eu vou contar só uma que é um pouco engraçada. É engraçada, mas é assustadora. Mas, assim, façam memes com isso, porque isso é muito bom, o jeito que o brasileiro dá. E como hoje a gente vai ter consciência, nossa, que nojo, que absurdo, porque você tem conhecimento. Nunca olhem para o cara do passado com o seu conhecimento de mundo hoje, porque isso é uma forma muito equivocada, tá, gente? O cara não tinha esse conhecimento. O governo, ele pagava para diminuir as infestações, principalmente peste bubônica, né, que a gente sabe que é transmitido pela pulga do rato, e algumas outras doenças, né, tem leptospirose hoje, tem outras coisas aí que a gente sabe que o rato transmite. O governo pagava pelos ratos, né, pagava. Se tu levasse 1, 2 ratinhos, o governo te dava um dinheiro com o objetivo de quê? De acabar com os ratos da cidade, com a infestação de ratos da cidade. O brasileiro fez o quê? Gente, não tem conhecimento, tá? Ai, professora, que burro, que idiota. Não, tá? É desconhecimento do assunto. Se junta a necessidade com a falta de conhecimento. O resultado é isso que a gente vai falar agora. Começaram a fazer fazendas de rato. Criar ratos para vender para o governo para ter renda. Exatamente isso, tá? Bem, só para a cargo de conhecimento mesmo. O que vai ser feito, gente? Vai ser feito, vai se nomear como secretário de saúde o Oswaldo Cruz, infectologista famoso, né, médico, né, estudou em uma universidade importante na Europa, tem bastante conhecimento sobre essas doenças. A gente tem lá a Fundação Oswaldo Cruz, você passa lá na Avenida Brasil, ali na altura de Manguinhos, tem lá aquele castelo, que eu sempre tive curiosidade de ir, já tive o prazer de ir também. E hoje é uma fundação, né, importantíssima no Brasil. Oswaldo Cruz, ele vai propor a vacinação. Excelente ideia, professora. Resolvemos todos os problemas. Vacina, quem dera a gente tivesse vacina agora para o coronavírus. Tá, gente, eu acho o máximo a ideia da vacina. Eu sou defensora da vacina, a vacina tem que existir, tem que tomar todas as vacinas, é importante. A gente elimina um monte de doenças quando você é vacinado, mas a vacinação vai ser o estopim, tá, professor? A população que é contra a vacinação, uma população que não quer se vacinar. Então, gente, mais uma vez eu vou falar, não podemos julgá-los. Sabe por quê? A gente está falando de uma vacinação. Quando você tem épocas de vacina, o que é feito? Né? Você vai na televisão, você vai nas mídias, você fala da importância da vacina, você explica o objetivo daquela vacina. Você vai ao seu médico, o seu médico ele te dá uma satisfação, te explica, não, tem que tomar vacina tal coisa, porque você fica muito exposto. Tem todo um aparato de informação para te justificar do porquê que você tem que ser vacinado, certo? Se chama conscientização isso. Nessa época não foi o que aconteceu, não, tá? A vacinação entrou em caráter obrigatório e a vacinação ela era feita de forma obrigatória. Gente, eu não estou falando aquela seringazinha, quando vocês já vão se vacinar, já dá uma assustada, né? Imagina a vacina daquela época, uma agulha gigantesca. O cara simplesmente chegava e, assim, era grande, né? Então, assim, não era aquela agulhinha pequenininha. E aí tem umas que até no braço, né? Você não precisa nem na região das nádegas, nada disso. Bumbum, tá? Nádegas, ok? E o que acontece? O cara simplesmente chega, muitas vezes com o policial do teu lado, bate na tua porta. Oi, senhora, viemos te vacinar. Arreia as calças. Sim, era isso que era feito. Porque a vacinação tinha que ser nos glúteos, né? Tinha que ser na bunda, e aí o cara simplesmente, não tem, é obrigatório, por favor, a senhora, a sua filha. Galera, eu tô falando de uma época que a mulher usava saia
até a canela. Você imagina chegar um homem na sua casa com um policial, ou mesmo que não tivesse com um policial, te obrigar a baixar a sua calça, sua saia, ou levantar a sua saia para aplicar uma vacina em você. Imagina essa mulher, quando o marido chegava em casa, como que ela não contava isso para o marido, né? Então, a falta de informação e de preocupação das autoridades em informar a população, a gente tem como consequência o quê? Uma revolta. Então, assim, existe todo um histórico, coisas acontecendo no poder público, atitudes do poder público que já geram um monte de inquietação na população. O estopim vai ser a vacinação obrigatória. E aí a gente tem uma revolta chamada revolta da vacina. Bondes vão ser queimados, alguns agentes de saúde vão apanhar, né? Então a gente tem um caos na cidade do Rio de Janeiro por causa disso, ok? A vacinação ela é suspensa, tá, gente? Mas quando a gente fala, né, informações corretas é o principal, né, para prevenir qualquer tipo de doença. A informação é a base de tudo, tá bom? E você tem que informar a população, você tem que conscientizar a população, tá? Próximo, revolta da chibata. Nosso grande João Cândido. Eu botei aqui uma imagem dele, tá na Praça 15, Rio de Janeiro. Quem for na Praça 15 está lá, imagem do João Cândido. Quem é de São João encontra muito coisas sobre João Cândido também. A cargo de curiosidade, ele, após ser liberto, né, quando ele ficou livre da prisão, ele voltou e viveu o resto da vida dele em São João, tá? Então é muito comum a gente ver escolas com o nome dele, escolas com o nome, centros culturais, né? O Centro Cultural de São João tem o nome João Cândido, é muito comum, praças, tá? Os filhos dele ainda vivem no município, boa parte da família dele. Então é muito comum a gente ver o nome do João Cândido por aí no município, tá? No município de São João de Meriti, para quem é de São João. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da revolta da chibata. Resumindo, é uma revolta que acontece na Marinha. Os marinheiros vão tomar os navios, vão apontar para a cidade do Rio de Janeiro, tá? Por quê? Vamos lá. Uma parte dos marinheiros das baixas patentes eram compostas por negros e mestiços, tá? No Brasil nesse momento. A gente está falando de um Brasil que, acabou de acabar com a escravidão, foi ontem praticamente. Né? A gente tem o fim da escravidão em 1888. A gente está falando aqui de 22 anos de fim da escravidão. Pouquíssimo tempo. E a Marinha do Brasil, ela ainda mantinha aquela velha estrutura escravocrata, em alguns sentidos. Como, por exemplo, os castigos eles eram físicos aos marinheiros, né, quando esses eram insubordinados a alguma coisa, e eram chibatadas. Lembra lá da escravidão? Todo mundo que já viu alguma coisa de escravidão sabe que chibatada era uma das principais formas de castigo físico. E isso a gente tem na Marinha mesmo depois da escravidão. O estopim vai ser um dos marinheiros, né? Vai ser condenado a centenas de chibatadas, o cara desmaia, mesmo assim continuam batendo nele, e isso vai dar início, liderado pelo João Cândido, no encouraçado. Encouraçado é um tipo de embarcação, tá, gente? É comum na Marinha. Barcos, tá? Barco, a coisinha que anda no mar, tem vários tipos diferentes. Tem nau, tem encouraçado, tem navio, tem um monte. Não sei definir qual é por que um veleiro, né? Não sei definir, mas tem, tá? Não sei te explicar exatamente. É o encouraçado, Minas Gerais, e ele vai iniciar uma revolta. Vai ter uma série de exigências, a principal delas é o fim dos castigos físicos. Resultado, eles apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçam a cidade, chegam a bombardear. 2 crianças são mortas no bombardeio, que faz com que a opinião pública fique contra os marinheiros. É prometido a eles a anistia, caso o movimento acabasse. Anistia, quando você é militar, você não tem direito à greve,
tá, gente? Ah, professora, até hoje? Sim, até hoje, tá? Polícia Militar, bombeiro militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, não pode fazer greve, é considerado motim e é um crime, tá? Então, a anistia, para eles, era importante. É prometido a eles a anistia, eles se entregam, acabam com o movimento, essa anistia não é dada. Posteriormente, após o movimento acabar, eles prendem os principais líderes, inclusive João Cândido, mas não é em vão, tá? Nós temos os fins dos castigos físicos, de forma institucionalizada, pelo menos, dentro da Marinha. Então, assim, é um movimento que ele conseguiu um resultado, né? Não foi em vão a luta deles. João Cândido, como eu disse, depois ele é solto e ele vai viver até o fim da sua vida em São João de Meriti, para quem é de São João, para saber, a cargo de curiosidade. Se eu não me engano, quando ele adoece, ele vai para o Hospital Getúlio Vargas, é porque eu estudei um pouquinho sobre, lia muita coisa sobre João Cândido, então teria essas informações, às vezes, inúteis, tipo, pode ele morrer. Mas, tá bom? Próximo movimento. Greve Geral de 1917. Gente, nós temos o Brasil iniciando seu processo de industrialização, principalmente de bens de consumo. Nós vimos isso na questão lá quando a gente estudou economia na República Oligárquica. Bens de consumo e principalmente em ramo alimentício, tá? Bem, a gente tem o quê? Muitos que vão trabalhar nessas indústrias, eles são imigrantes europeus, tá? Esse cara que estava lá na Europa, ele já viveu, ou o pai dele, ou ele já viveu uma sociedade que já passou por revoluções e brigas por conquista de melhores condições de trabalho. Até porque esse é um processo que começa na Europa, de industrialização, desde 1760, né? A gente teve a Inglaterra fazendo sua industrialização, depois a gente tem outros países, e você tem uma série de movimentos acontecendo, exigindo melhores condições de trabalho, de vida, direitos trabalhistas. Então, esses imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles vêm desse mundo, eles chegam aqui, cadê o direito trabalhista? Não tem nada. Aquela coisa que já brigou lá na Europa há muito tempo, eles chegam aqui e não tem. Só que a ideia tem. Né? Como eu falei, você mata uma pessoa, mas você não mata a ideia. A ideia, ela sobrevive, tá? Essas ideias vêm junto, tá bom? Então, a gente vai ter, inicialmente, começando na Moca e no Ipiranga, em São Paulo, e depois essa greve ela vai se espalhar, né? Rio de Janeiro também vai começar a fazer suas greves, e eles exigem melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de salário. Bem, inicialmente, a gente vai ver que isso não vai ser atendido, mas essas conquistas virão aos poucos, e eles são influenciados principalmente pelas ideias anarquistas. Tá? A gente vai ter a relação dos movimentos trabalhistas com o comunismo depois. Tá bom? A gente tem o anarquismo, o anarcossindicalismo como principal motor ideológico desses movimentos. Tá bom? Então, gente, é isso. Essa é a nossa aula de movimentos sociais. Acabamos, né? Boa sorte, bons estudos. Espero que tenha sido muito claro, como eu já falei outras vezes. Se não fui, beijos. Vai lá na Erica Thiago com TH, manda dúvida lá no Instagram. Só tem Instagram. Manda suas dúvidas, pede para eu falar mais devagar, que eu estou seguindo o canal de contato com vocês, infelizmente. Se a gente tivesse ao vivo, ó, a gente pegava na hora. Beijos, até!